Fala aí, primo, tudo bem? Se você investe seguindo dicas, etc., e acaba não tendo um senso crítico no meio de tudo isso daqui, toma cuidado. Repensa tudo isso que você faz, porque eu levantei aqui 4 casos desastrosos em que principalmente as pessoas que simplesmente seguiram dicas se lascaram. Então me acompanha no vídeo de hoje que ficou muito legal. Primo, sabe como funciona? Se inscreve aqui embaixo se ainda não conhecia o canal. Se você já conhece, me siga também nas redes sociais, me siga no Instagram, me siga no podcast, Twitter, Facebook, tudo que você puder, porque às vezes eu mando alguns comunicados diferentes em redes sociais e aí você acaba aprendendo bastante seguindo tudo isso. Fora que você também me dá um apoio muito bom. Não deixa também de curtir esse vídeo, de comentar durante o processo desse vídeo se você tiver qualquer dúvida ou qualquer feedback, para a gente melhorando e fazer um vídeo cada vez mais legal para você. Tudo bem? Então vamos para o vídeo de hoje. Caso OGX. Quem aí nunca ouviu falar na OGX, né? Que na bolsa era negociada com o código OGXP3. Aliás, ela entrou na bolsa em 2008 e quando ela entrou, ela era o recorde até então, tinha levantado quase 7 bilhões de reais de uma vez só, né? Uma grande tacada, e ela entrou com uma grande promessa para a bolsa. E logo em 2013 ela já tomou um preju no começo do ano de quase 1 bilhão de reais. E daí ela só foi desmoronando, né? Era uma empresa do setor de petróleo que era uma puta promessa, tinha o Eike Batista e tudo mais. E ela começou a desmoronar, derreteu na bolsa, até que ela caiu no total mais de 99%. Então imagina, teve gente que perdeu tudo que tinha nessa ação, né? E o que é uma pena, na verdade, não é um fato legal, mas é um fato curioso. E tem até o Eike Batista, né, que era a figura por trás de tudo isso. Na verdade, não por trás, porque ele não era um cara de ficar por trás, era um cara que gostava de se mostrar, etc, etc. Tinha até várias coisas muito fodas na casa dele e tudo mais. Chegou a ser o homem mais rico do Brasil e um dos mais ricos do mundo, né? E como ele cresceu, ele também caiu, né? Caiu muito rápido. Então esse foi o caso da OGX, que era uma ação negociada em bolsa. Então toma cuidado quando você faz a sua decisão ou no seu processo de tomada de decisão, beleza, primo? Caso dos títulos pré-fixados em 2013. Então em 2013 a taxa de juros no Brasil estava afundando pra caramba, né? Na verdade ela já vinha afundando antes disso. E aí ela chegou na mínima dela em quase 7,25%. Muita gente estava com medo de que a taxa caísse mais, né? Ou estava confiante de que isso ia acontecer. E você sabe como é? A gente tem uma memória muito curta. Então, como a taxa de juros só vinha caindo, a gente acaba mentalizando e achando que vai continuar caindo e acontecer a mesma coisa. E muitos investidores, em 2013, pré-fixaram os títulos de renda fixa, títulos do Tesouro, vários tipos de títulos, porque achavam que a taxa ia cair. E a taxa que bateu ali em 7,25 bateu na mínima, porque logo depois, né, 2 anos depois, a taxa já estava em 14,25. Ou seja, quem pré-fixou tinha 2 opções: ou segurava até o vencimento e tinha que admitir que ia ganhar muito menos do que o CDI, ou resgatava antes. Só que se alguém fosse resgatar antes, dependendo do vencimento, esse investidor poderia perder 60%, 70% do valor aplicado. Não era nem só o valor dos rendimentos. Então, isso daqui mostra que você precisa tomar muito cuidado quando você pré-fixa o investimento de forma errada ou quando você precisa resgatar antes do investimento. Esse caso foi desastroso, então toma cuidado e analisa muito bem qualquer decisão que você vai tomar. Caso dos fundos imobiliários. Isso daqui aconteceu em 2013 também. Em 2013, qual que era o cenário que eu acabei de falar? A taxa de juros estava bem baixa, né, em 7,25% ali num determinado momento. Voltando um pouquinho para fundo imobiliário, o que é o fundo imobiliário? É quando você compra cotas de um fundo imobiliário na bolsa, né, em que você geralmente paga um valor por isso. Então, hipoteticamente, vamos supor que você vai lá e compra por R$100 essa cota de fundo imobiliário. Esse fundo imobiliário,
na verdade, ele é um fundo que compra só imóveis ou algumas outras coisinhas, mas em geral imóveis. E esses imóveis recebem aluguel. Então, o fundo imobiliário recebe esse aluguel e repassa para os cotistas. Então, hipoteticamente, se você investiu R$100, vamos supor que você recebe R$1 por mês. Então, você está recebendo R$1 por mês, que dá mais ou menos 1% ao mês. Então, se você fosse olhar dessa forma, puxa, você vai ganhar 12% só em rendimentos, em aluguel por ano. Isso significa o quê? Que se a taxa de juros começar a subir demais, para que você vai investir no fundo imobiliário se você pode tirar daqui, investir em taxa de juros e ganhar muito mais? E foi exatamente o que aconteceu em 2013. Rolou uma debandada gigante de fundo imobiliário, porque era uma febre na época, né? Era uma modinha total, porque todo mundo que comprava fundo imobiliário só ganhava dinheiro, e aí a taxa começou a subir demais, a taxa de juros. Os investidores que não compraram o fundo imobiliário pensando em comprar um imóvel, pensando no longo prazo, etc., ficaram com medo, resgataram isso daqui e compraram em títulos de renda fixa, né? Então, os fundos imobiliários caíram, muitos deles, entre 40%, 50%, 60% no ano. Então, veja, absurdo, assim, uma debandada animal. Só que, obviamente, o que você precisa tomar cuidado? Você precisa tomar cuidado porque você precisa comprar um fundo imobiliário pelo motivo correto. Tá? Se você acreditar nos imóveis que aquele fundo imobiliário possui em carteira, se você entender como funciona esse mercado imobiliário, o mercado de fundos imobiliários, e aí sim. Mas não porque você quer simplesmente ganhar um pouquinho mais de CDI, etc. Tá bom? Quem fez isso se deu mal. Então, esse foi o terceiro caso desastroso que eu vivenciei. O quarto caso desastroso que eu vivenciei é o seguinte: os IPOs depois de 2007. O que é o IPO? O IPO é quando uma empresa vai se lançar na bolsa e aí quando ela se lança na bolsa, ela vende ações dela para o mercado. Tá? Isso daqui é o IPO de forma muito resumida. Antes de 2007, todos os IPOs, né, todas as empresas que entravam na bolsa, parecia que davam certo, pelo menos na maioria das vezes. Né? Então, os investidores reservavam, né, e compravam essas ações. E essas ações sempre abriam o primeiro dia de negociação da bolsa subindo muito, né? Quase todas elas abriam subindo muito. E aí o que o investidor começou a fazer? O investidor começou a reservar, né, essas ações, aí quando a ação se lançava, ele vendia e embolsava o lucro. Como isso começou a dar muito certo antes de 2007, o investidor começou a se alavancar. Então ele reservava mais do que ele tinha, porque ele já vendia isso daqui no primeiro dia de negociação. Tinha os probleminhas ali que aconteciam, etc., mas dava certo quando a ação subia. Isso daqui começou a virar uma febre, e até em boa parte foi por isso que vieram muitas pessoas, muitos novos investidores para a Bolsa. O que aconteceu depois de 2007 é que os IPOs começaram a dar errado. Então todo mundo que reservava e vendia começou a perder dinheiro. Perder, né? Porque veio a crise, então não estava um cenário muito bom. E isso daqui começou a dar uns prejuízos enormes para os investidores, porque não só eles perdiam dinheiro, como eles também alavancavam o que eles tinham. Então eles perdiam mais do que eles tinham às vezes. Então isso aqui começou a gerar algo muito negativo e com o tempo você pode ver que hoje os IPOs são muito mais cautelosos. O investidor não se alavanca tanto e tudo mais. Então o investidor hoje está muito mais consciente quando a gente fala de IPO. E olha que se eu fosse parar aqui para contar umas histórias desastrosas dos IPOs, dava vários vídeos aí só sobre o assunto. Mas é isso aí. Esses 4 casos que eu contei foram casos que marcaram a minha vida. Tem muitos outros casos desastrosos que eu passei, mas esses 4 eu acho que são muito legais e vale a pena compartilhar com você, primo. Então espero que você tenha curtido, espero que tenha agregado algo aí na sua rotina que você não sabia no mercado de investimentos. Se realmente eu agreguei, espero que você curta o vídeo, que você compartilhe esse vídeo e que você comente com qualquer feedback que você tenha. Porque eu sempre leio tudo para tentar melhorar, né, a qualidade de produção dos vídeos e de conteúdo que a gente tem. E obviamente eu te espero nos nossos próximos vídeos, conteúdos e palestras, beleza? Então, um abraço para você, até lá!